O aumento da poluição atmosférica nos últimos anos vem afetando não apenas a fauna e a flora do nosso planeta, mas também está contribuindo para o aparecimento de diversas disfunções no organismo humano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 99% das pessoas do mundo respiram um ar mais poluído que os limites recomendados. O limite é difícil de estabelecer. Você pode estabelecer por lei, né? Mas existe uma variabilidade da suscetibilidade, da vulnerabilidade das pessoas. Deixa eu me explicar melhor. Se uma pessoa chegar num profissional de saúde e perguntar quantos cigarros eu posso fumar que não me faz mal algum, qual o limite para mim? A resposta vai ser impossível. Você tem pessoas que fumam com uma chaminé a vida toda e têm complicações do fumo. Enquanto isso, pessoas que não fumam, mas são fumantes passivas, por exemplo, desenvolvem doenças graves. Vou mais ainda, longe ainda. Uma mãe que seja fumante ou conviva com fumante, durante a gestação, procura se afastar disso em benefício do bebê. Ou seja, para ela, talvez pouco faça aquele fumo passivo, mas para o bebê ela sabe que ele é vulnerável. Assim acontecerá com os asmáticos, com os bronquíticos e com as pessoas também que têm menos recursos para cuidar da sua saúde. A poluição também agrava condições como arteriosclerose, como hipertensão, como diabetes, está associada com câncer de pulmão e outras coisas. Muito bom. A capacidade de cada um de nós, mesmo em nosso país, é muito desigual. Há pessoas que têm acesso e conseguem ter tempo, inclusive, para cuidar de si mesmas e controlar as suas doenças crônicas, enquanto que outras, elas vivem trabalham o tempo todo e sobrevivem, e consomem uma grande parte do tempo e da energia delas procurando a sua subsistência. Portanto, o que se observa é o seguinte: cada um de nós tem o seu limite, mas a soma de todas as pessoas de uma comunidade significa que não tem um limite. Quer dizer, a gente observa efeitos em base populacional, mesmo em níveis relativamente baixos de poluição. Quanto menor, melhor. Nós temos hoje também uma outra diferença, que é o seguinte: a poluição nas cidades brasileiras, São Paulo, por exemplo, que eu conheço melhor, e que tem medidas de poluição desde os anos 70, com a saída das indústrias, a melhoria da tecnologia veicular, as concentrações ambientais de poluição caíram. No entanto, o tempo que você fica no trânsito, por exemplo, aumentou muito. Então, significa que, embora a concentração tenha caído, você fica mais tempo no pior cenário, que é circundado por motores. Então, a gente nota, por exemplo, que uma pessoa que mora mais longe do centro da cidade e perde horas no trânsito, daquela nuvem de poluição que recobre a cidade, ela vai levar uma quantidade maior daquela poluição para dentro do seu organismo. Então, a gente ainda tem um sistema que não é só para resolver o problema da poluição. Nós vamos ter que combater, não só ter alternativas mais sustentáveis e mais limpas de mobilidade, mas também mudar a cultura de uma cidade. Esses poluentes podem afetar as funções hormonais e metabólicas do organismo, comprometendo o pulmão e causando doenças respiratórias. As partículas penetram no pulmão, lá no fundo deles. E elas não são tóxicas, então provocam uma inflamação pulmonar e uma cicatriz onde elas ficam retidas. Parte delas não fica parada ali no pulmão, elas caem na circulação e vão para todos os órgãos. Quando os bebês são expostos, as meninas nascem com uma menor reserva folicular, ou seja, elas vão ter menor número de óvulos, e isso está relacionado com alterações do ciclo menstrual. Existe também, na poluição do ar, uma família de compostos que funcionam como se fossem estrógenos ambientais. Isso leva a uma redução da qualidade do sêmen em homens. Isso acontece não só com os humanos, mas
alguns animais, como bovinos e equinos, têm reprodução assistida a séries enormes de espermograma ao longo do tempo, e se vê que a qualidade do sêmen vem caindo. Em algumas espécies que a definição do sexo é feita após a fecundação, quer dizer, o peixes, anfíbios e alguns répteis, vai ser macho ou fêmea dependendo da temperatura. Em geral, quando é mais quente, nasce mais fêmea. Quando a fecundação ocorre em período mais frio, vai nascer mais machos. E em algumas espécies você está vendo que estão sumindo a espécie masculina, ou nasce então com uma genitália ambígua, né? Como você vai ver, tem um testículo que tem um pedaço de ovário. Então isso chama-se disrupção endócrina, e isso acontece na nossa espécie também. A gente tem isso mostrando também no Brasil, a gente talvez tenha sido um dos pioneiros a mostrar isso, com poluição do ar. Nós reproduzimos isso em animais e também estudando clínicas de fertilização assistida, onde existe a doação tanto de óvulos quanto de espermatozoides para fecundação, e você pode, então, correlacionar a qualidade daqueles gametas fornecidos para gerar um embrião, né, in vitro, como é que eles estão no momento, a depender da poluição, tanto do período onde foi feita a doação, quanto do passado de exposição às pessoas que foram doadoras, né? Então, isso infelizmente está acontecendo, e isso inclusive ameaçando algumas espécies, como anfíbios, né, e répteis, né? Aves também. A ave, ela tem um dimorfismo sexual, onde, por exemplo, o canto das aves depende. Você tem, olha o galho e a galinha, diferente, né? Quer dizer, existe um comportamento estereotipado, e existem algumas regiões do mundo, quando tem pesticidas, por exemplo, onde você está tendo as chamadas primaveras silenciosas, que foi um livro da Carson, uma bióloga, que publicou isso nos anos 80, mostrando o efeito, pela primeira vez, de uma forma inteligível para todo mundo, numa linguagem de divulgação científica primorosa, o efeito desses disruptores endócrinos na população. E talvez essa exposição continuada, que também acontece não só na poluição do ar, mas na dieta, em conservantes e outras coisas que a gente põe na comida, tem sido relacionada talvez com o aumento do câncer de mama em mulheres jovens, né, que está descendo a idade com o tempo de cada vez mais pessoas jovens estão tendo câncer de mama. E o câncer de mama está associado com o uso prolongado de estrógenos. Então, existe um desafio grande ainda para que a gente não é uma coisa evidente, então demora muito tempo para perceber, como a gente também demorou tempo para perceber que o cigarro dava câncer. Nós estamos agora tendo um novo entendimento desse novo mundo químico no qual estamos imersos e que estamos expostos, seja pela pele, seja pela inalação de poluentes, seja pelas coisas que a gente come. Estudos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e da Universidade de Amsterdã concluíram que a concentração de gases poluentes no rim acelera o envelhecimento do órgão. Tem sido relatado que regiões com poluição têm maior incidência de doenças renais. É isso que esse projeto, junto com a Holanda, na verdade o projeto não é liderado por mim, a gente simplesmente coopera com ele. Ele é coordenado pela professora Lúcia Andrade, que é especialista em estudo de doenças renais. Então a gente estuda que tanto rins humanos, porque existe um serviço de autópsia grande na Faculdade de Medicina da USP, é o serviço de verificação de óbitos, que estuda pessoas falecidas, que tem que emitir o atestado de óbito de pessoas falecidas por causas naturais, que precisa de um atestado e tem que ser submetidos à autópsia na Faculdade de Medicina. E existe também sistemas de exposição de animais em condições controladas. Então, a gente tem colaborado no sentido de entender por que o rim é lesado. A gente já tem uma suspeita de que seja pela lesão desses túbulos concentradores, que concentram a urina e concentram também as impurezas que passam por ele. Assim, existem doenças por remédios, né, anti-inflamatórios e algumas medicações que causam agressão ao tubo do rim. Aparentemente, a poluição do ar também faz isso.
Ou seja, numa doença que é muito frequente, né, insuficiência renal crônica, quanta gente faz diálise, você teria mais uma soma disso para aumentar a carga de doenças, ou seja, a poluição atmosférica pode contribuir para ajudar, para deteriorar ainda mais a função renal, que já tem tanta gente no Brasil precisando de diálise crônica ou mesmo transplante. Por mais que pareça um desafio, é possível atenuar os danos da poluição na nossa saúde. Tem que esperar que o consumo, que a cidade, digamos, os dissabores da cidade, elas coloquem em nós a vontade de querer mudar. Ou seja, vai ter que ter um pacto explícito entre o governo e a população. A poluição do ar, além de ser um problema ambiental, ela é um problema de saúde e também dos direitos fundamentais e da cidadania de cada um. Nós imaginávamos que, enquanto não houvesse as soluções definitivas, medidas como manter os veículos, já que você não pode eliminá-los, né, mantê-los funcionando de uma forma bastante controlada. Mas mesmo essa medida, ela se tornou um pouco inócua. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, o único município que fazia a inspeção era a cidade de São Paulo. Os outros municípios da região metropolitana não faziam, e tudo é a mesma bacia aérea, né? Todo mundo está no mesmo espaço e o vento empurra a poluição para todos os lados. E os veículos de outras cidades circulavam, das cidades da região metropolitana, circulavam na cidade de São Paulo. Nós falávamos também de inspeção de ônibus, melhoria da qualidade do combustível, e o rodízio, que foi implementado um tempo atrás, que era para fins de poluição, depois virou uma estratégia para reduzir os congestionamentos, porque a frota cresceu muito, então retirar 20% dos veículos da rua se tornou simplesmente inútil, porque a frota cresceu muito mais do que 20%. Então, o que está faltando mesmo é você pensar uma forma mais eficiente de se mover. E a gente percebe que há um espaço para isso. Felizmente, nesses últimos 10 anos, houve muita coisa que aconteceu. Só que não para todos. Nós vamos ver que existe toda vez que surge uma estação de metrô ou um terminal de ônibus de boa qualidade, existe um adensamento populacional naquela região, porque as pessoas gostariam de utilizar aquele modal de transporte. É mais barato, é mais eficiente. Convenhamos que dirigir numa região metropolitana grande não é uma experiência de elevação espiritual, né? É muito agressiva, o trânsito, você perde um tempo. E ainda não aconteceu esse remédio ainda na intensidade necessária. E principalmente o que acontece, que é uma coisa que tem que ser repensado, quando você constrói uma estação de metrô numa região, o preço do valor do imóvel sobe muito e as pessoas que lá residiam vão ter que migrar para outros locais. Então, e com isso você vai segregando o transporte que funciona, embora seja público, ele funciona como um elemento de segregação de renda. Então, talvez fosse importante reservar moradias com diferentes custos, tem um incentivo para que você não expulse as pessoas menos favorecidas dos benefícios do transporte moderno que a cidade tem em si. Sem dúvida, um consórcio de municípios faria muito bem para essa gestão. Então, nós vamos ver que ainda está faltando, digamos, um entendimento mais integrado, um respeito maior ao meio ambiente, porque também a gente vai destruindo outras coisas do ambiente urbano no momento que você opta por transporte individual. Nós estamos subsidiando com a nossa própria saúde, com a saúde do planeta e também com dinheiro. Então agora a pergunta é como é que a gente resolve isso? A regra seria decidir em benefício da maioria. E é isso que a gente espera, que a gente possa ter uma sociedade muito mais centrada, onde um valor importante das políticas públicas fosse a saúde e a qualidade de vida de todos nós. Por isso que falar com vocês é um privilégio, porque nós estamos falando do quê? De boa vontade. Aliás, está no nome da emissora de vocês. Nós não somos diferentes das outras espécies, nós estamos igualmente ameaçados.
O que está faltando é fazer a sociedade protetora do ser humano. Nós nos excluímos da sociedade protetora dos animais. Quem tem que fazer isso somos nós mesmos, né? E acho que a minha categoria, a categoria dos profissionais de saúde, vai ter um papel decisivo nisso, né? Ela vai ter que também dar voz àquelas pessoas que sofrem sem ter muitas alternativas. É o que a gente espera e é o que vai acontecer com certeza, com a graça de Deus.